Nesse AVNews, você vai ouvir o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que concedeu entrevista à Vasco TV. Vamos destacar os principais pontos quando ele fala sobre as dívidas, as negociações em relação a novos acordos, contratações, Dedé, Fred e Guarim, vem ou não vem? Vamos falar também do time do Vasco, que vai se preparando para a estreia domingo no Campeonato Carioca. Germancano é apresentado e também inscrito e pode estrear contra o Bangu. Menino Gabriel Peck é a novidade para a estreia do Cariocão. Essas e outras informações você vai ter já já, num AVNews recheado. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Grande abraço! Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. Já baixou o aplicativo da OneFootball para o seu celular? Fácil, fácil, fácil. A OneFootball agora é parceira do canal Atenção Vascaínos. Na descrição desse vídeo tem um link, você baixa gratuitamente. E você vai ter informações de jogos, de clubes do Brasil e do mundo, de jogadores, informações, notícias. Você, torcedor do Vasco, pode personalizar inclusive o seu aplicativo. Selecione lá o seu clube do coração, Vasco da Gama, e você vai ter todas as informações apenas com um toque no seu celular. Fantástico, né? A OneFootball agora é parceira do canal Atenção Vascaínos. A principal informação no dia de hoje foi a entrevista dada pelo presidente Alexandre Campelo à Vasco TV. A gente anunciou ontem que havia essa possibilidade e nós vamos direto a algumas respostas importantes do presidente do Vasco. A primeira é em relação a divergências quanto ao orçamento. O presidente, a princípio, queria gastar mais, queria um orçamento mais gordo. O pessoal do financeiro, inclusive o vice-presidente de finanças, João Marcos, já saiu do clube, pediu exoneração, não estava concordando com isso. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, fala sobre essas divergências em relação ao orçamento dentro do Vasco. Bom, primeiro eu queria deixar bem claro que são divergências, a meu ver, pequenas. Eu acho que em 90% ou mais, 95% de tudo que se faz no clube, havia uma convergência entre as minhas ideias e de toda a equipe de gestão. Essas divergências, elas giram em torno do orçamento do futebol. Uma das coisas que nós fizemos nesses 2 anos foi controlar o custo do futebol. Nós conseguimos reduzir o custo em 2018. Em 2019, nós iniciamos a temporada com a ideia de manter a folha ali por volta dos 4 milhões e pouco, 4 milhões e 200 líquidos. E aí, no meio do campeonato, com as dificuldades que o time apresentou, a gente foi obrigado a investir um pouquinho mais, até para preservar o clube na primeira divisão, entendendo que a queda do Vasco para a segunda divisão seria extremamente prejudicial ao nosso projeto de recuperação financeira. Como o futebol ele implica, né, na maior parte do custo do clube, havia um entendimento, há um entendimento por parte das pessoas que estão no financeiro de que deveria haver um corte radical no futebol. Eu até concordo que a gente mantenha ainda um orçamento baixo com o futebol, mas esse orçamento não pode ser tão baixo que comprometa a manutenção do clube na primeira divisão. O presidente deixa bem claro que o compromisso é manter a austeridade, mas que também tem um compromisso maior de manter o Vasco na primeira divisão e fazer uma temporada boa em 2020. Eu tenho o compromisso de manter essa austeridade, de manter essa firmeza, mas acho, na minha opinião, que nós deveríamos contratar de maneira pontual, como foi o Germancano, talvez trazer aí mais um jogador de meio, talvez mais um zagueiro, mas assim, de maneira muito pontual, sem extrapolar, mas sempre preservando aquilo que é mais caro, a manutenção do Vasco na Série A, isso eu não abro mão. Bom, ele quer reforços. Pensa em reforçar a equipe, pensa em ter um time mais competitivo. E agora ele fala sobre o caso Dedé. A gente sabe qual o valor do salário do Dedé. Existe uma diferença grande entre aquilo que ele
recebia nesse contrato e o que a gente pode pagar. Uma vez que ele esteja livre, que ele rescinda o contrato de alguma forma com o seu atual clube, ele estando livre, existe o interesse do Vasco, claro, mas sempre dentro desse nosso planejamento de manutenção de uma folha salarial enxuta. O assunto agora é Fred Guarín. Como é que está a situação da possibilidade do colombiano permanecer para essa temporada? Com a palavra, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. O Guarín é um atleta que caiu nas graças da torcida, a gente sabe que é um atleta qualificado, que se identificou muito com o clube. O Vasco tem total interesse na sua manutenção, mas, entretanto, nós ainda temos uma divergência, uma diferença entre aquilo que o clube propõe e o que o atleta entende como sendo o necessário para que ele renove o contrato. Obviamente, a gente ainda nutre a expectativa de renovar o contrato, de fazer um novo contrato com o jogador. Estamos ainda mantendo conversas com o seu procurador e, quem sabe, um pouco mais de flexibilidade de lá e de cá, a gente consiga chegar a um denominador comum. No entanto, o presidente Alexandre Campelo deixa bem claro que para fazer essas contratações precisa fugir das dívidas, porque, olha, a dívida do Vasco bate na porta toda hora. Ela bate a porta todo dia, ela compromete o nosso caixa. Por mais que a gente produza, por mais que a gente consiga aumentar as receitas, essa dívida ela consome esses recursos. Ficou-se aquela dúvida enorme, mas o Vasco não conseguiu pagar salários, não conseguiu honrar compromissos. O presidente Alexandre Campelo responde sobre o porquê do Vasco não ter conseguido mais verbas para conseguir também quitar essas questões que envolvem salários. Nós não tivemos venda de nenhum ativo, de nenhum jogador. O marketing não respondeu da maneira que nós esperávamos, muito em função das condições do próprio país, da crise que o país enfrenta. E nós, além disso, por conta de penhoras e de comprometimento dos nossos recebíveis junto à TV, só para que vocês tenham uma ideia, entre janeiro e outubro, nós não tivemos a entrada de nenhum recurso oriundo da televisão. Então nós tivemos que nos manter de janeiro a outubro sem nenhum recurso da TV. O presidente do Vasco admite que há uma luta para tentar melhorar os patrocínios pontuais do Vasco. Ele fala sobre esse assunto. Nós estamos trabalhando num novo contrato de publicidade, de patrocínio, mais o patrocínio da Avan, para com esses recursos, então, a gente saldar esses compromissos. Na verdade, o presidente Alexandre Campelo também falou de outros assuntos, a entrevista é muito boa, você deve ir no site do Vasco, no YouTube também, você tem toda a entrevista do presidente Alexandre Campelo dada à Vasco TV. Alguns detalhes que foram bastante claros nessa entrevista, a questão do orçamento mensal para cobrir folha do Vasco. Ele queria algo em torno de 4,5 milhões. O pessoal do financeiro queria uma folha mais baixa. De repente, você ter uma folha mais baixa, você consegue pagar todos os compromissos, mas tem um time enfraquecido. E com um time enfraquecido, você não consegue, de repente, patrocínios, você tem rendas baixas, você tem o sócio-torcedor afugentado, porque não vai querer acompanhar uma equipe que não tenha condição. É um risco que talvez o presidente Alexandre Campelo queira seguir nesse ano de 2020. Falou também da questão da dívida, que tinha uma dívida inicial de 63 milhões no final do ano para fazer pagamento, conseguiu uma negociação de 45 milhões e teve que dar 24 milhões na bucha, tentando negociar o restante por mais 2 anos. Tem muita ação civil, muita ação trabalhista batendo na porta do Vasco. Falou também da situação de Rossi. Disse que fez uma proposta para manutenção do jogador pelo mesmo salário que ele recebia, mas que Rossi recebeu uma proposta 2 vezes maior do Sport Clube Bahia. O Vasco não quis competir. Rossi ganharia 400 mil reais no Bahia e 3 milhões de luvas, um assunto que nós demos aqui quando Rossi estava para ir para Salvador.
E aí o Vasco disse a ele, olha, sem condição nenhuma de prosseguir nessa questão. Também explicou a questão das penhoras, que ele tem aí ideias de poder pagá-las, de poder, de repente, até fugir um pouco de tanta penhora seguida, mas é um caso muito complicado. O que eu chego à conclusão, porque ontem também conversei com o presidente Campelo, fiz questão de ligar para o presidente Alexandre Campelo e senti nele uma necessidade clara, que o torcedor do Vasco deve começar a se acostumar nesse momento. O Vasco precisa vender um grande jogador. Tanto na entrevista como no papo que tive, a primeira coisa que ele me disse foi essa: não tivemos a venda de um ativo. E não é demérito, gente, sem querer defender, porque todo clube grande bota em sua folha a questão de orçamento vender um atleta. E o Vasco não vendeu ninguém ano passado. É verdade, por ter um time fraco, por ter um time que não chamava tanto atenção. Surgiu a joia Thales Magno. Marrone começou bem o ano, o segundo semestre melhorou só no final. São as duas joias do Vasco. Mas olha, eu acho que o torcedor do Vasco deve se acostumar. Não passa, dificilmente não vai passar do meio do ano a necessidade urgente do Vasco vender ou Thales Magno ou Marrone, ter uma grana da venda de um desses dois jogadores, a não ser que alguém se arrebente aí durante o Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro, um Gabriel Peck, um Bruno Gomes, mas acho muito difícil que o Vasco não faça uma venda, ou do Marrone ou do Thales, para poder salvar o seu ano de 2020. Baseado nessas informações, continuamos correndo atrás da questão que envolve reforços para o Vasco, as renovações de contrato. Conversei mais uma vez hoje com o Marcelo Ferreira, empresário do Fred Guarim. Guarim ainda não acertou com ninguém, mas está na expectativa de repente, até aceitar alguma proposta. Mas também está na expectativa de poder receber uma proposta do Vasco. Tanto o empresário como o Fred Guarim viram a entrevista do presidente Alexandre Campelo e chegaram até uma conclusão de que o presidente Campelo realmente está meio solitário, sozinho em relação a toda essa questão. Mas acreditam que a coisa possa andar, mas não sei até quando vão esperar. Mas nesse momento o Vasco não fez nem proposta a Fred Guarim. Não se fez uma proposta para iniciar o papo. A proposta é: pague aquilo que deve do ano de 2019 para a gente sentar e conversar. Talvez aí uma distância maior possa acontecer, mas pagando 2019 será fundamental para o acerto, porque Fred Guarim tem muito interesse em ficar no Vasco da Gama. Dedé, nenhum contato. Estranhamente, os empresários do jogador não atendem mais, não querem falar mais. A informação que se tem, que inclusive já foi divulgada, é de que Dedé tem vontade de ficar no Brasil e de jogar no Vasco da Gama. O Vasco fez uma proposta de no máximo R$200 mil. Não tem como seguir muito isso. Talvez, enxugando o elenco, saindo um ou outro, possa melhorar essa proposta. Mas os empresários, é claro, querem que o jogador ganhe dinheiro. Dedé tem 31 anos e, em cima disso, propostas de fora são esperadas para que o jogador possa, de repente, estudá-las. Mas antes disso, Dedé precisa resolver o seu problema com o Cruzeiro. Se estiver livre, como disse o presidente Alexandre Campelo, o Vasco talvez possa até fazer um esforço um pouquinho maior para mantê-lo em São Januário. Mas é um esforço medido, não vai ser nada desmedido, muito pelo contrário, para que o clube não possa se afundar. Felipe Ferreira, o jogador está no interior de São Paulo na expectativa quanto à possibilidade de vir para o Vasco. Ainda não houve acerto entre Vasco e Ferroviária, mas o caso está bem evoluído. E o Felipe Ferreira, dos três, talvez o menos famoso, talvez seja o primeiro a acertar e permanecer no Vasco, de repente semana que vem pintando por aqui e se incorporando ao elenco do técnico Abel. Bom, vamos falar de futebol, falar de time do Vasco. O Vasco que hoje regularizou finalmente Germancano. Você está vendo aí, ele está inscrito em condição de jogo, já está no bid da CBF, já resolvida a pendência com o tribunal da CBF, no caso Jorge Henrique. E Germancano treinou hoje na parte da tarde um jogo-treino contra o Porto Velho, de Rondônia. O Vasco meteu 5-1. No primeiro tempo, Gabriel Peck como titular e Germancano foram os destaques. O argentino fez 2 gols. Olha, esse cara vai dar muita alegria ao torcedor do Vasco. E o Ribamar, que tá metendo gol, fez os outros 2 gols. Foi 5-1 para o time principal. A gente não tem aqui a escalação. O Vasco está divulgando apenas em relação à questão de placar e também do andamento das partidas treino. Mas, a princípio, o time que vai jogar domingo foge uma peça daquela que eu dei ontem. Sai o Andrei, entra o Gabriel Peck. Fernando Miguel, Iago Pikachu, o Erley, Castan e Henrique na lateral esquerda, Bruno Gomes, o primeiro volante. Depois o Vasco vai ter Raul, que é um jogador móvel, que joga muito rápido em todas as funções do meio de campo, e Gabriel Peck um pouco mais avançado. Na frente, Marrone, Germancano
e Thales Magno. Hoje também Germancano foi apresentado, você viu no Bom Dia hoje, o card está aqui em cima, a gente mostrou a hora que o técnico Abel entregava a camisa para o Germancano, e o Germancano falou também a Vasco TV, a gente agradece muito ao pessoal da Vasco TV, sobre a expectativa de domingo pisar o gramado de São Januário. Que bueno, que es muy lindo poder entrar al San Januario y poder debutar con gol, que eso para mí sería muy lindo. Sobre todo en la confiança. E o Vasco jogou hoje pela Copa São Paulo de Juniores, Vasco e Goiás. Oitavas de final. Com as informações hoje, o Emerson Rocha. Como é que foi o Vasco nas oitavas de final da Copinha? Manda daí, Emerson! Beleza, Flávio, amigos ligados aqui nesse Avenews, o Vasco está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time venceu agora há pouco o Goiás por 4-2, gols marcados por Vinícius, Caio Lopes, Luan e Arthur. Com essa vitória, o time está classificado para as quartas, onde vai enfrentar o time do Grêmio, o bom time do Grêmio, e vão reeditar a final que fizeram na Copa RS em dezembro do ano passado. Vasco e Grêmio provavelmente no sábado, mas ainda sem horário e local definidos pela Federação de São Paulo. O time do Vasco venceu essa partida do Goiás e amanhã, aqui no Bom Dia Gigante, eu trago todas as informações dessa vitória importante do Vasco contra o Goiás por 4-2. Vasco nas quartas, em busca de mais um título da Copinha que não vem desde 1992. Avante Vasco, em busca do título. Valeu, Flávio! Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet. A 1xBet é uma empresa global bookmaker que está em cooperação com grandes clubes do mundo, como o Liverpool, campeão mundial, o Chelsea e o Barcelona. É uma empresa muito séria, que dá ganhos rápidos e também pagamentos também muito rápidos. Você pode ganhar uma boa grana fazendo jogos, mas é importante, você tem que ter mais de 18 anos. Você tendo mais de 18 anos, você faz aposta nos esportes normais e também nos esportes eletrônicos. Como fazer? Aqui embaixo nos comentários você tem ali um link, você clica, entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e depois usa a palavra-chave Vascaínos para que você possa ganhar $100. Com $100 você chama os seus companheiros, brinca à vontade. A 1xBet é muito séria. A 1xBet é parceira do canal Atenção Vascaínos. Você que não tem tempo às vezes de ver os nossos vídeos, mas gostaria de ouvir no carro, indo para o trabalho, faça isso. Baixe o podcast do Atenção Vascaínos no Spotify. A gente está lá agora, trazendo os nossos bate-papos, todas as lives e também um encontro semanal. Aqui embaixo também, nesse vídeo, você tem lá o link para entrar no nosso podcast. E você já tem duas lives, a do dia 6 com Del Aranha e a da última segunda-feira que estivemos com Roberto Dinamite, JP Escofano e Emerson. E nessa sexta-feira, a partir de meia-noite, você vai ter a da semana, o bate-papo que nós fizemos na casa do Roberto Dinamite, olha, com direito a cachorro e os diabos, foi muito legal. Podcast do Atenção Vascaínos. Confira, ok, turma? Agora a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você pode investir na segurança, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Ainda mais no mundo louco que a gente vive. O Cristiano da CG Segurança Eletrônica, aqui embaixo você está vendo o e-mail, o site e os telefones, vai dar o melhor atendimento a você. Ele faz preço, se você faz um contrato de manutenção de produtos de segurança, só vai pagar daqui a 30 dias. Tem ali câmera eletrônica, você tem cerca elétrica, enfim, você tem todo o manancial de informações para que você dê segurança à sua casa, ao seu patrimônio, ao seu edifício. Você que é síndico, procure o Cristiano. A CG Segurança Eletrônica é muito séria. CG Segurança Eletrônica é parceira do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço para o Leandro Emboaba, que escreveu lá no Twitter, o pessoal me manda, eu não acompanho tanto assim. Disse o Leandro lá, olha, eu não estou vendo tanto 90 segundos, que eu aposto mais no Bom Dia e também no Avenews. Muito obrigado, mas o 90 segundos é fera, para quem quer rapidinho. Ao Luiz Santiago Júnior, que mandou lá dizendo que eu sou muito chato, que eu tô em tudo quanto é programa. Pô, Luiz, não é assim não, a gente até trabalha demais. É isso aí, o JP e o Emerson se dividem também, a rapaziada aqui gosta de correr atrás. Muito obrigado pela sua audiência. Você fez uma crítica em relação à minha maneira de ver o futebol, de ver o jogo. É isso aí, cara. Cada um tem uma opinião e o legal é isso, é aceitar as diversidades. Um grande abraço, muito obrigado a você que mandou essa mensagem lá no Twitter. E também registrando aqui o Fernando Lima e o Igor, que também no Twitter reclamaram da questão da venda de ingressos. Tá muito complicado. Eu hoje entrei em contato com o Vasco, espero amanhã ter algum tipo de
solução para esse caso. Muita gente reclamando da dificuldade de comprar ingresso, o site travando, não aceitando boleto, enfim, complicadíssimo, muito difícil, e a gente espera que o Vasco possa dar algum tipo de explicação, porque não ter o público por dificuldade de comprar é muito complicado, e a gente espera realmente que essa situação possa ser resolvida. Ok, turma? Um grande abraço, muito obrigado a você pelo carinho, pela atenção. Amanhã de manhã tem um Bom Dia, o João Pedro Scofano vai estar trazendo essas informações da festa da Federação, mas amanhã é com o Emerson Rocha. Saiu do chinelinho nosso Emerson Rocha e vai estar apresentando o Bom Dia Gigante. E aí tem 90 segundos à tarde e à noite eu volto com o Avenews. Grande abraço, tchau, turma!